Prosseguimos então com o nosso curso de nivelamento, tá? Agora com multiplicação e divisão de números positivos e negativos para gente grande. Lembrando que essas aulas são especiais para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio ou está aí disputando algum concurso onde a matéria é referente ao ensino médio. Eu preciso que você tenha claro o que são os números positivos e negativos e a adição e subtração de números positivos e negativos, que foi objeto da aula anterior. Se não assistiu e caiu aqui, recomendo que assista a anterior. Essa vai ficar mais completa. Bacana? É só ir lá na playlist. E um último pré-requisito, então, é a tabuada. Tá legal para essa aula? Para tabuada. Você precisa saber a tabuada de cor. O que é saber a tabuada de cor? É quando o professor te perguntar 7 vezes 8, você responder 56. Quando o professor pergunta para você 7 vezes 8, você faz 56, demorou. Esse quer dizer que não está bem decorado. Você entendeu? Você foi buscar lá, tentar alguma associação, lembrar de alguma situação. Então você botou o teu cérebro para trabalhar. E com isso, tá? Numa aula de matemática, quando o professor já está lá na frente na explicação, tem gente que está travado aqui tentando entender uma determinada continha, porque não sabe a tabuada decorado. Tá legal? Então fica aqui minha sugestão. Olha, é fundamental. Se você tem dificuldade em matemática e se caiu nessa aula é porque deve ter alguma dificuldade, decore a tabuada. Vai para o trabalho, vai para a escola, vai decorando. Pode ser um item por dia, tá? Então hoje é o dia do 7 vezes 8, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 8, 56. No final do dia, 7 vezes 8, 56. Tem que sair assim, de imediato. Você quer ver? Faz um teste. Pergunta para um amigo seu, qual o seu nome? Ele fala Alfredo. Ele não para Alfredo. Não, ele sabe decorar o nome dele. E a tabuada tem que sair nessa mesma fluidez, nessa mesma rapidez. Quer uma dica legal? Tem games hoje, tá? Já que nós estamos trabalhando aí com educação à distância, olha só, busque por games de tabuada. Então você fica lá jogando no teu celular, tem aplicativos para isso, né? Procure lá tabuada, tem vários tipos, fica brincando com isso, você vai ver que você decora rapidinho. Legal? Muito bem. Então, se está devendo isso, acabou essa aula aqui, já separa um tempinho, encaixa esses games, por exemplo, no caminho do trabalho, da escola, tá bom? Ou, em vez de ver a novela por algum tempo, você vai fazer tabuada. Combinado? Vamos ao que interessa, que é a multiplicação e divisão de números positivos e negativos, tá legal? As regras de sinais e as pessoas aí, às vezes, se atrapalham. Gente, o que mais faz a gente se atrapalhar, não lembrar da regra de sinal, é não entender de onde que saiu, né? Então o cara decora lá, poxa, sinais iguais, então é positivo. Aí ele aplica a regra da multiplicação lá na adição e aí se estrepa. Então você tem que entender. Mais um motivo para você voltar lá na aula, né? Quem não assistiu, assistir adição e subtração, tá bom? Bora então, gente, vamos resolver de duas formas. Primeiro pela lógica, depois a gente vai ver regras para sinal, beleza? Vamos lá. Primeiro exemplo, 3 vezes 5. Bom, 3 vezes 5, 15. 15. Isso eu estou cansado de saber como é que faz. São números positivos, é usual. Você deve fazer isso habitualmente no seu dia a dia. Agora, menos 3 vezes 5. O que eu faço? Primeira coisa, eu estou multiplicando. Então, 3 vezes 5 é 15. O meu resultado lá vai ter um 15. Isso não tem como escapar. O que eu não sei é que sinal que eu ponho aqui, né? Será que eu ponho mais ou ponho um menos? Então, como é que você pode ver isso? Você sabe que o sinal de menos tem mais de uma função, né? Uma delas é indicar o sinal do número. Então, por exemplo, esse pode ser o número menos 3 vezes o número mais 5, não é isso? Que você está multiplicando. A segunda função é uma indicação de oposto, não é isso? Então, vamos pensar das duas formas, né? Vamos imaginar. Primeiro, vamos esconder o sinal e vamos pensar, quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15, está lá, bacana. Se eu botar um menos na frente, quer dizer que eu quero o oposto do 15. E com esse raciocínio eu deveria colocar um menos lá. O oposto do 15 é menos 15, tá bom? Outra forma de você ver. Pensa no menos 3 como sendo algo que você deve, você não tem 3. Se você deve 3 e vai multiplicar a sua dívida por 5, você vai ficar devendo 5 vezes mais, portanto o 15 tem que ser negativo, ele é uma dívida.
Tranquilo? Então agora você entendeu que quando você está multiplicando um número negativo por um número positivo, o resultado será negativo. Isso tem uma lógica, percebe? Agora, olha só, multiplicação de dois números negativos. Como é que a gente vai usar o bom senso? Como é que a gente vai usar a lógica para descobrir o sinal? 3 vezes 5 é 15. Agora, que sinal que eu ponho lá? Como é que fica isso? Pensa comigo, o sinal de menos tem mais de uma função. Ele pode indicar um número negativo e pode indicar oposto. Então, vamos fazer assim, olha. Esse aqui eu vou imaginar como um número negativo porque eu estou multiplicando, né? Então, estou multiplicando por um número negativo. Legal. Mas esse aqui eu posso esconder e pensar como oposto. Então, olha, quanto é 3 vezes menos 5? Se não tivesse o sinal de menos, seria menos 15, professor. Por quê? Porque você está multiplicando por 3 uma dívida de 5, né? 3 vezes um menos 5. A gente já sabe que multiplicar com sinais aqui, um positivo e um negativo, vai dar negativo. Então isso é menos 15. E qual é o oposto do menos 15? É mais 15. Pronto, resolveu? Tá? Então você pensa nesse primeiro aqui como sendo oposto. Ó, esconde ele. Isso dá menos 15. O oposto, mais 15. Tá lá. Então, quando você multiplicou dois números negativos, você teve um resultado positivo. Legal? Olha como é que eu vou montar uma regrinha aqui com você. Veja, você sabe que esse número é positivo. Só não usei o sinal de mais, mas eu posso escrever ele assim. Você sabe que esse outro também é positivo. Para não confundir aqui, eu também vou botar um parênteses. Perfeito? Então você pode gravar o seguinte: quando você multiplica um número positivo por outro positivo, o resultado é positivo. Está lá o mais 15. Enxergou dessa forma agora? Bacana. Quando você multiplica um número negativo por um número, veja, esse 5 é positivo. Vamos botar entre parênteses para não confundir aqui, né? Um negativo por um positivo, o resultado é negativo. Deu menos 15. Legal? Vamos fixar nos sinais. Agora, professor, mas e se inverter? Bom, na multiplicação você pode inverter a ordem dos fatores, não altera o produto, tá legal, vai dar tudo no mesmo. E aqui eu posso entender, você já entendeu que vai dar mais, né? Que você pensou no oposto de uma dívida, então deu mais. Agora que você já entendeu, vamos entender como sendo o menos 3 vezes o menos 5. Tá certo? Então, veja, eu tenho dois sinais negativos, multiplicando dois números negativos, o meu resultado deu positivo. Você vai gravar isso como regra, daqui a pouco a gente vai fazer uma tabelinha aqui de regras, tá bom? Beleza? Bacana, né? Professor, e a divisão? A divisão vai seguir a mesma linha, tá? Na verdade, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, você dividir por um número ou multiplicar por 1 sobre o número é a mesma coisa. Então, é a mesma regra aqui, vai caber lá. Mesmo assim, vamos pensar ali na lógica, tá bom? Repare, 15 dividido por 5, eu acho que você não tem dúvida alguma que é 3, tranquilo. A questão começa no menos 15 dividido por 5. Pensa da forma que você pensou na multiplicação. Você tem uma dívida de 15 menos uma dívida. Se você divide a dívida em 5 partes, você tem 5 dívidazinhas. Percebe ou não? Então, o resultado tem que ser negativo, tem que ser menos 3. Perfeito? Agora, aqui complica um pouco, né? Você vai dividir uma dívida por o número menos 5, então fica meio estranho. Então, eu prefiro que você pense como multiplicação. Isso aqui é a mesma coisa que menos 15 vezes 1 sobre, tá? Menos 5, ou seja, menos 1/5. 1 sobre menos 5. Então, quando você multiplica menos com menos, o resultado é positivo. Então, aqui você também vai ter 15 por 5, 3, positivo. Tá bom? Colocando os sinais, você dividiu aqui mais 15 por mais 5, e o resultado foi mais 3. Aqui você dividiu um número negativo por um número positivo, o resultado foi negativo, perfeito? E aqui você dividiu um número negativo por um número negativo e o resultado foi positivo. Tá, eu sei que você não vai ter toda essa lógica na hora de resolver, mas se der um bug na hora de resolver uma questão e você fala, gente, aqui é mais ou é menos, o que é? Começa a pensar na dívida e multiplicar a dívida, não é? Começa a pensar nesses termos que você consegue resgatar a regra, tá bom? Mas na multiplicação e divisão, nada como saber a regrinha decora, tá bom?
E qual vai ser a regra? Observa, quando você teve um número positivo multiplicado por outro positivo, o resultado foi o quê? Positivo. Legal. Quando você teve um número negativo multiplicado por um número negativo, o resultado foi positivo. Isso vale tanto na multiplicação como na divisão. Olha lá, mais dividido por mais deu resultado mais. A mesma coisa que acontece, a mesma regra da multiplicação vai valer para a divisão. Olha só, menos, tá? Dividido por menos vai dar resultado positivo. Então, quando você estiver multiplicando números com sinais iguais, olha aqui nos dois casos, ou dividindo números com sinais iguais, ou seja, menos com menos ou mais com mais, o resultado será sempre positivo. Então, olha só, regra, sinais iguais, resultado positivo. Estamos bem? Legal. E o negativo, professor? Olha só. Quando você tem um número negativo e multiplica por um número positivo, portanto, sinais diferentes, o resultado é negativo. E o mesmo aconteceu na divisão. Se dividiu aqui uma dívida, né? Menos 15 por mais 5, e o resultado foi negativo, ok? E com isso, quando a gente tiver sinais diferentes, ou seja, multiplicação ou divisão com números de sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Tá legal? Beleza? Vamos preencher a tabela de exercício e depois que preencher a tabela, eu vou te dar mais uma regra, essa que meu professor me ensinou muitos anos atrás. Vamos lá, gente. Olha, multiplicação de mais por mais, multiplicação ou divisão, é a mesma regra para os dois, tá legal? Se eu tenho mais com mais, o teu resultado vai ser o quê? Mais com mais vai ser positivo, porque são sinais iguais. Mais multiplicado por menos, sinais diferentes, resultado negativo. E menos com mais, resultado negativo, porque são sinais diferentes. E menos com menos, são sinais iguais, resultado positivo. Guardou? E a regrinha do meu professor é a seguinte: considere o sinal de mais como sendo seu amigo e o sinal de menos como sendo seu inimigo. Então, mais amigo, menos inimigo. E pensa assim, o amigo do seu amigo, o que ele é seu? O amigo do seu amigo, ele vai ser seu amigo, olha lá, positivo. E o amigo do seu inimigo, sacou? Mais amigo, menos inimigo. O amigo do seu inimigo, claro, vai ser seu inimigo, menos. E o inimigo do seu amigo? O inimigo do seu amigo vai ser meu inimigo também, perfeito? E olha lá, o inimigo do meu amigo, meu inimigo. E, finalmente, o inimigo do meu inimigo, o inimigo do meu inimigo vai ser meu amigo, perfeito? Beleza? Espero que com isso aí você nunca mais troque os sinais. Uma recomendação importante, por favor, não use essa regra que você acabou de aprender para fazer adição e subtração de números positivos e negativos. É outra história, tá legal? E foi bem discutida lá na primeira aula, que é a aula anterior, adição e subtração. Beleza? Se você compreendeu, gostou, vou pedir para você compartilhar, lembrar de deixar o seu like, se possível se inscreva também no canal, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.